Hoje nós vamos conversar sobre movimento. E só para motivar a nossa conversa, eu vou ler para você um trecho inicial aqui de um livro que é chamado de Arco-Íris, Flocos de Neve, Quarks, a Física e o Mundo que nos rodeia. Ele foi escrito por um divulgador de ciência norte-americano chamado Hans Christian von Baer. Então, logo no início desse livro, tem um capítulo sobre o movimento. E tem alguns exemplos de situações com movimento muito bonitas. Crianças brincando na praia, arremessando uma bola em direção ao céu ensolarado. Uma tacada de beisebol por cima da cerca, à noite, na Campina Dourada. Os últimos raios de sol estendendo altas sombras por todo o campo. Um longo passe cortando o ar do outono em direção à grande área. Uma bola alta por cima da rede para o tenista que corre para o fundo da quadra. Um arremesso livre na expectativa silenciosa de um ginásio escolar. Nesta profusão de imagens, existe um elemento comum que atrai o interesse do físico: a trajetória da bola, suficientemente rápida para exigir total atenção, porém lenta o bastante para reter as batidas do coração. Segue um curso inevitável, porém com um efeito imprevisível, suave, mas não uniforme. Então você veja que essa introdução nos apresenta assim, imagens bem bonitas, poéticas, a respeito do movimento. E quando eu li esse livro, há muitos anos atrás, pela primeira vez, logo me veio à mente assim, algumas lembranças de situações com movimento da época que eu era adolescente e vivia na minha cidade natal, Alfenas, lá no sul de Minas. É uma cidadezinha pequena, à beira do Lago de Furnas. Uma primeira imagem que sempre me vinha à mente é a imagem da minha irmã, Lucília, patinando na praça. E ela patinava, que era uma maravilha, ela era uma exímia patinadora. E aqueles movimentos que ela fazia, né, patinando, sempre me deixava assim muito encantado. Uma outra lembrança que eu tenho é que eu gostava muito de assistir jogo de futebol de salão na praça de esportes. Os caras jogavam muito bem. Eles sabiam assim driblar muito bem, davam cada chute a gol maravilhoso, né? Batiam falta muito bem. Então os movimentos da bola no futebol de salão também sempre me deixavam assim extasiado. E um outro tipo de movimento que alguns anos depois começou a me encantar muito, é que eram movimentos assim que eu detectava em quadros de pintura. Então, por exemplo, tem um quadro chamado A Noite Estrelada, do artista, pintor holandês Vincent van Gogh, que ele viveu na segunda metade do século XIX. Então ele tinha problemas mentais, né? E, se não me engano, no ano de 1888 para 1889, ele teve que ser internado em um manicômio lá no interior da França. E aí, da janela desse manicômio, ele enxergava o céu. E teve uma vez que era de madrugada, assim, estava escuro o céu ainda, estava começando a amanhecer, e ele enxergou o céu, viu aquelas estrelas no céu, assim, e viu uma estrela muito brilhante se destacando em relação às outras. Mas, na verdade, essa não era uma estrela, era o planeta Vênus. E viu a lua, era uma lua quarto minguante, assim. E aí ele resolveu pintar aquilo. Só que ele pintou, assim, aquela visão que ele teve da natureza, mas transformada pelo coração, pela mente, pela alma dele. Então ele pintou um dos quadros mais famosos da pintura ocidental, que é a tal da Noite Estrelada, em que aparecem as estrelas no céu, aparece uma estrela mais brilhante assim à direita, que na verdade é o planeta Vênus, aparece um cipreste assim, aparece a lua, aparece um monte, um vilarejo, e o mais impressionante é como ele pintou o céu. Ele pintou o céu assim com os redemoinhos azulados, incríveis, e aquele movimento assim, daqueles redemoinhos, aquilo impressiona as pessoas até hoje. Então isso aí, esse quadro mostra para mim como é que um movimento pode ser utilizado numa obra de arte.
o movimento das camadas de ar na atmosfera, entende? Aquelas camadas assim que passam para a gente uma impressão assim de movimento, mas ao mesmo tempo de uma situação mental que o pintor estava vivendo. E ele enxergou aquilo na natureza, mas ele enxergou de uma maneira bela, porque o quadro é maravilhoso. Então, ele usou um movimento de uma maneira assim artística, né? E isso sempre me encantou muito. E para você, assim, quais são as imagens que te vêm de movimento, imagens que relembram a sua adolescência, ou alguma imagem assim que te marcou? Eu tenho pelo menos 3 lembranças, né? Uma delas é que é o lado que o quarto, o lado que a sala do nosso ficava, e onde nascia o sol toda manhã, e onde que via a sombra, né? Ficava ali a parte iluminada e a parte escura. E que não repetia o lugar. Isso era criança, então eu via aquilo ali mudando e não entendia, não fazia sentido porque não nascia no mesmo lugar. Outra coisa que marca a minha infância nesse período é que meu pai era ferroviário e eu lembro várias vezes de saídas que ele fazia o trajeto deles, que um deles era bastante inclinado. Então, eu escutava que o barulho era bastante forte e eles tinham que embalar muito a locomotiva para subir. Só que quando você observa o trilho, não percebe que era tão inclinado. A inclinação era pequena, mas a velocidade que tinha que atingir, então a energia que ele precisava fazer, o barulho que fazia, era grande. E a terceira, que eu fiquei frustrado quando eu descobri a velocidade, eu era jovem, né, pequeno, quando saiu o filme De Volta para o Futuro. E ele falava assim que para eles entrarem, né, para eles poderem viajar no tempo, ele tinha que atingir uma certa velocidade. Eu acho que era 88 milhas por hora. E quando eu descobri esse valor, porque eu também atingi esse valor no carro, eu vi que não era algo assim tão grande. E depois, então são coisas que me marcavam porque ele colocava isso como uma velocidade. Quando eu era criança, se estivesse no carro e tivesse aquele valor no velocímetro chegando próximo daquilo, eu ia viajar no tempo, isso não acontecia, então era meio esquisito isso. Você ficava meio frustrado, né? Todos esses exemplos que a gente deu mostram que, na verdade, a física, ela está presente na nossa vida cotidiana, está presente nas nossas memórias, ela pode tocar o nosso coração, basta que a gente esteja aberto para ela, né? Que a gente seja receptivo. Só que, para você tratar esse assunto do movimento de uma maneira científica, com precisão e com rigor, você precisa de introduzir algumas ideias básicas e alguns conceitos fundamentais. E isso nós vamos fazer numa próxima aula, né, num próximo vídeo, que o movimento ele é relativo. Como é que a gente calcula a rapidez ou velocidade escalar